Apocalipse 20, verso de 1 a 6, a palavra de Deus diz assim: Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dado autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Muito bem, meus irmãos, essa cena aqui, João está vendo, e ele vai dizer que vê 3 coisas aqui, do verso 1 ao verso 6. João vê Satanás sendo preso, e João vê as almas daqueles que estão nos céus, e João vê tronos. Então tem 3 coisas que João vê no verso 1 a 6. Satanás sendo preso, almas e tronos. Veja se não é isso que ele vê. Primeiro, o verso 1 diz: Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Então ele está vendo um anjo descer, prendendo Satanás, jogando ele no abismo, ok? Fechando o abismo para que ele não mais enganasse as nações, e ele ficou preso por 1000 anos. A gente vai tentar entender o que é isso, mas primeiro eu quero que os irmãos entendam. Ele viu Satanás sendo preso, ok? Depois, ele vai dizer, depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. E ele vai dizer: vi tronos que se assentaram aqueles que havia sido dada autoridade para julgar. Depois que ele vê Satanás sendo preso, ele vê tronos. E pessoas, vi tronos em que se assentaram aqueles, ou seja, está no plural, a quem havia sido dada autoridade para julgar. Depois ele vai dizer que vê almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Muito bem, então ele vê Satanás sendo preso, ele vê tronos e ele vê almas daqueles que foram decapitados. Muito bem. Satanás é preso. O texto vai dizer para a gente o porquê Satanás é preso. Isso é uma boa indicação para a gente entender o que acontece aqui. O texto vai dizer o porquê Satanás é preso. O texto vai dizer: vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, uma antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações. Então há um propósito, há algo específico, há um objetivo aqui no texto que diz o porquê Satanás foi preso. O texto diz que Satanás foi preso para que ele fosse impedido de enganar as nações, ok? Então o texto diz que ele foi impedido de enganar as nações. Muito bem. Se esse é o objetivo, a gente precisa perguntar por que Satanás precisava ser impedido de enganar as nações? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Se o texto diz que ele foi preso
e impedido de enganar as nações, por que ele precisava ser impedido de fazer isso? Veja, a gente precisa entender que o texto ele é altamente simbólico. Então, prisão, corrente, abismo, são tudo símbolos para dizer que Satanás foi preso. Ele é espírito, então ele não pode ficar preso numa corrente. Não tem como botar ele dentro de um abismo e fechar com tampa. Então perceba, a linguagem é simbólica. A linguagem quer mostrar para nós que ele foi impedido. A prisão significa que ele é impedido de agir de uma forma que ele agia. Agora ele foi impedido de fazer. Certo? Então, por que ele foi impedido? Ele foi impedido de enganar as nações. Em qual sentido? Se a gente olhar a história bíblica, a revelação progressiva da palavra de Deus, a gente vai ver que Deus, por meio de Abraão, resolve se relacionar com a humanidade a partir de um povo. Ele constitui uma nação para si. Se a gente olhar lá para Gênesis capítulo 10, a gente vai ver que começa o surgimento de tribos, línguas, povos. Lembra que o texto descreve isso e chega em Gênesis 11, acontece a Torre de Babel? Então, que as pessoas são espalhadas e ali, a partir dali se misturam os idiomas, a tribos, a línguas, a nações. Muito bem, Deus então começa a se relacionar com a humanidade a partir da nação que ele forma para si. Então, todas as outras nações, para se voltar para Deus, precisava reconhecer que o verdadeiro Deus era o Deus de Israel. Era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O povo de Israel era uma nação sacerdotal, a Bíblia diz isso. O que significa? Eles tinham um dever de apresentar ao mundo e às nações que o verdadeiro Deus era o Deus de Israel, na medida que eles vivessem em obediência a esse Deus. Portanto, todo gentio, e gentio é todo aquele que não é judeu, ele é salvo no Antigo Testamento, quando ele olha para a nação de Israel, reconhece que o verdadeiro Deus é o Deus de Israel e se submete, então, aos preceitos desse Deus. Ele crê que o verdadeiro Deus é o Deus de Israel e se volta, então, para Israel para participar dessa aliança. É o caso de Ruth, só um exemplo no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, o que acontecia? Eram as nações que deveriam vir ao povo de Deus. No Antigo Testamento, as nações deveriam fazer esse movimento. Era um movimento de fora para dentro. Mas Cristo vem ao mundo e morre na cruz em nosso lugar, a Bíblia diz. Ele ressuscita ao terceiro dia e antes de voltar aos céus, a Bíblia vai dizer que Cristo dá uma ordem. Ele diz, vão, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, façam discípulos de todas as nações. Então a ordem agora, após o projeto de redenção ser consumado, você vai, agora o povo de Deus que vai. O povo de Deus que vai invadir as nações. É o povo de Deus que vai pregar aos gentios. E por que isso vai dar certo? Vai dar certo porque Satanás já foi vencido. Ele não mais, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, ele não mais tem o poder de negar, ou não mais tem o poder de cegar os descrentes. Ele não mais tem o poder de fazer com que as nações permaneçam em idolatria, criando para si falsos deuses. Se a gente olha para o Egito antigo, o Egito era repleto de deuses. As nações circunvizinhas de Israel eram nações repletas de deuses. O Antigo Testamento mostra essa relação o tempo todo. É Deus Baal, é Deus do rio, é Deus que era representado por animais. Era uma idolatria sem fim. Após a vinda de Cristo, a idolatria permaneceu, as nações permaneceram cheias de
ídolos, mas aonde o Evangelho chegou, o Evangelho converteu pessoas, que fez com estas pessoas abandonassem seus ídolos e se voltassem para o verdadeiro Deus. Isso é tão incrível, que hoje, na história mundial, existem muitas religiões, mas as maiores religiões que nós temos na história, elas são religiões que estão pautadas na figura de Abraão. O islamismo tem Abraão como pai. O cristianismo tem Abraão como pai. O judaísmo tem Abraão como pai. A gente olha e percebe que o Evangelho alcançou culturas e redimiu culturas, transformou sociedades e alcançou o mundo que nós conhecemos hoje. Isso só foi possível porque Satanás foi derrotado na cruz. Na linguagem de João, essa derrota significa um impedimento dele enganar as nações. Na linguagem de João, isso significa prisão. Mas o Evangelho vai mostrar que Jesus vence Satanás na cruz. Alguém pode dizer assim, mas pastor, como é que os estudiosos interpretam que Satanás foi preso quando Jesus morreu na cruz? Da onde vocês tiram isso? Qual é a base bíblica para se acreditar nisso? Há algum texto bíblico que mostra de forma clara que isto aconteceu? Tem. Mateus capítulo... Deixa eu pegar a referência aqui para não citar errado. Mateus capítulo 12, verso 22 a 29. Abra em Mateus capítulo 12, verso 22 a 29. O texto vai dizer assim: depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios. Então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, aquele que comigo não ajunta, espalha. Veja o que está acontecendo aqui para a gente entender. Jesus havia expulsado um demônio de uma pessoa. Essa pessoa, o texto vai dizer que ela não falava e não enxergava. E quando Cristo expulsa o demônio dessa pessoa, ela passa a ver e ela passa a falar. Os fariseus, olhando para aquilo, eles vão questionar. Ele faz isso porque ele expulsa demônios em nome de demônios. Ele faz isso porque ele expulsa demônios no nome de Beelzebu. Então ele está acusando Jesus de estar agindo com poder espiritual, mas não porque ele era de Deus, mas era porque ele era do inimigo. Jesus então vai dizer que não é isso que acontece. E Jesus vai dizer, porque todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E aí Jesus vai dizer algo importante no verso 28.
Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. A pergunta que eu quero fazer para vocês é: Jesus expulsava demônios por Beelzebu ou pelo Espírito Santo de Deus? Pelo Espírito Santo de Deus. Qual é a afirmação que o texto traz em seguida? Então chegou a vocês o reino de Deus. Volta para Apocalipse 20. Apocalipse 20 vai dizer que Satanás é preso e então haverá um reino de 1000 anos. Mas na linguagem clara do Evangelho diz que se Jesus expulsa demônios pelo Espírito Santo de Deus, o que acontece? Chegou o reino de Deus. O reino de Deus, então, é inaugurado quando Cristo vem ao mundo. E aí, Jesus, na explicação que ele dá aqui em Mateus capítulo 12, ele ainda vai dizer assim, verso 29, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Jesus está dizendo, e ele está usando aqui uma ilustração. Veja, se o contexto ele está salvando pessoas das amarras do inimigo, expulsando demônios e curando pessoas, aí ele vai usar a ilustração. Imagina, como é que eu posso fazer isso? Imagina se expulsar demônios fosse entrar na casa de alguém e roubar os bens de alguém. Como eu posso entrar na casa de alguém e roubar os seus bens sem antes prender o dono da casa? Sem antes impedir que o dono da casa faça alguma coisa? Sem antes fazer com que o dono da casa seja impedido de reagir? Jesus está dizendo, então, que foi necessário prender o homem da casa para que, então, ele pudesse inaugurar o seu reino. Isso é as palavras do Evangelho. Não é num texto simbólico do Apocalipse, mas é Mateus capítulo de número 12. Então, há um texto na Bíblia, claro, que fala dessa prisão de Satanás, dessa inauguração do reino de Deus, num texto fora do Apocalipse. Há um texto que dá base para isso. Portanto, o texto vai mostrar para nós que o inimigo foi preso quando Cristo vence, quando Cristo vem a primeira vez. É interessante notar que a mesma palavra no grego, del, que é usado para prender o valente, aqui em Mateus é usado para o aprisionamento de Satanás. Perdão, a mesma palavra del, que é usada para prender o valente em Mateus, é usada para o aprisionamento de Satanás em Apocalipse 20. Se a gente olhar, por exemplo, a João capítulo 12, versos 31 a 32, o texto vai dizer assim: chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E aqui, a raiz da palavra expulsar o príncipe é a mesma raiz do aprisionar. E é interessante que nas palavras do Evangelho de João acontece a mesma coisa. Cristo é levantado da terra. E quando isso acontece? Na cruz. O texto diz que quando Cristo então morre, a partir de agora, a atenção de todos é voltada para ele. O que significa? Não é apenas judeus que serão salvos pela cruz, mas também gentios que se voltarão ao Cordeiro de Deus, voltarão a sua atenção para Deus, para o verdadeiro Deus, por meio de Cristo Jesus. Então a gente resolve aqui a primeira visão que João tem em Apocalipse 20. A gente resolve o problema do aprisionamento de Satanás. Depois o texto vai dizer que ele vê tronos. Não é isso? Vamos lá para Apocalipse 20. O texto vai dizer, a partir do verso de número 4, ele vai dizer: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dado autoridade para julgar.
Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Então ele vê tronos em que se assentaram aqueles que havia se dado para autoridade para julgar. Então para pensar aqui, gente. Ele agora está vendo o trono. Que tronos são esses que ele está vendo? O que significa esses tronos? E aí, se a gente parar e olhar para o Apocalipse, a gente vai ver que o Apocalipse usa a palavra trono 47 vezes. Então, Apocalipse fala de trono o tempo todo. E trono é um símbolo para governo, para reino. Então, ele vê agora tronos. Mas, que tronos são esses? Ele está vendo tronos. Ele está vendo tronos na terra? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Ele está vendo trono na terra? Vocês acham que ele está vendo trono na terra? Um governo estabelecido na terra? O texto está dizendo que é um governo estabelecido na terra para governar? O texto não diz isso. O texto diz apenas que ele viu tronos e pessoas assentadas nesse trono. Então, como é que a gente vai entender isso aqui? Olhando para o próprio Apocalipse. O Apocalipse, como eu disse, ele cita 47 vezes a palavra trono. E 44 vezes que ele cita a palavra trono, todas as vezes esses tronos estão nos céus. Todas as vezes que ele cita a palavra trono, e o trono está relacionado com Deus, esse trono está no céu. 44 vezes no Apocalipse. Quando ele fala do trono de Deus, quando ele fala daqueles que estão assentados em tronos, governando com Deus, ele está se referindo a um trono que está no céu. E apenas 3 vezes ele relaciona trono com um trono terreno. Apenas 3 vezes no Apocalipse. E todas as 3 vezes, quando ele relaciona trono com trono terreno, ele está se referindo ao trono do inimigo, o trono de Satanás ou da besta. Seria interessante a gente olhar essas 3 referências. Por exemplo, Apocalipse capítulo 2, verso 13. O texto vai dizer que ele vê um trono na terra, não no céu, um trono na terra. E veja de quem é esse trono. Apocalipse 2, verso 13. Sei onde você vive, onde está o trono de Jesus? Não, onde está o trono de Satanás. Então o texto, ele vê um trono na terra, e é o trono de Satanás. Veja o Apocalipse capítulo 13, verso 2. O texto vai dizer: vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, mais uma vez, a palavra trono está relacionada com o inimigo. Apocalipse capítulo 16, verso 10, vai dizer: o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. Então veja, o texto fala do trono da besta. Então, as 3 vezes que o trono está relacionado a um trono terreno, ele está relacionado ao trono de Satanás. Portanto, o que João está vendo são almas sentadas no trono. Veja se a referência não parece com a referência de Apocalipse capítulo 4, verso 2 a 4, onde o texto diz assim: o texto diz: imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio.
Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíram relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como um cristal. Então a gente vê que quando João é convidado a ver as coisas a partir do céu, ele vê Deus sentado no trono, mas não apenas Deus, mas ele vê 24 anciãos, que é uma representação da igreja gloriosa, assentada também em tronos. Então, olhando para Apocalipse 20, João viu Satanás preso e ele está vendo tronos nos céus. O que isso significa? Isso significa que a igreja que foi perseguida ao longo dos anos, que foi martirizada ao longo dos anos, que pareceu que foi derrotada por Satanás ao longo dos anos, a igreja que se manteve fiel ao seu Senhor e que morreu, ela está com Cristo. E ela está reinando com Cristo de forma espiritual durante esse período que o texto vai chamar de 1000 anos. Então ele viu Satanás, ele viu o trono, mas o texto vai dizer que ele viu almas. Não é isso? Vamos voltar lá para o texto? O texto vai dizer, Apocalipse 20, no verso 4 ainda, ele diz: vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa e nas mãos. Eles ressuscitaram, reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então o texto diz que ele tem mais uma visão, ele vê mais algo importante. E o que ele vê? Ele vê almas. Ele vê almas e ele vai trazer detalhes de quem são essas almas, quem são essas pessoas. Ele vai dizer que essas almas são aqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Esses não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam a marca na testa e nem nas mãos. Então o texto está dizendo que ele vê almas, ou seja, que foram decapitadas. O que significa? Ele não está vendo o corpo. Pelo contrário, ele vê o corpo morrendo. Ele vê almas dos que estão no céu. Veja se essa visão que ele tem no Apocalipse 20 não é semelhante a Apocalipse 6, verso 9 a 11, que o texto diz: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos, irmãos que deveriam ser mortos com eles. Então veja, o texto mostra para nós, de Apocalipse 6, que João vê as almas daqueles que foram mortos e eles estão na glória com Deus. Veja se isso não parece com João, com a visão de João no Apocalipse 20, quando ele diz que vê almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem sua imagem, não tinham recebido sua marca na testa e nem nas mãos. Então ele vê a igreja gloriosa no céu, reinando com Cristo durante esses 1000 anos. Ele vê Cristo sendo preso, Cristo aprisionando Satanás. Ele vê agora que a igreja gloriosa, ela, durante esse período em que há essa batalha na terra, há uma igreja gloriosa no céu, reinando com Cristo por 1000 anos. 1000 anos não é um número literal, mas é um número que corresponde à primeira vinda, à volta de Jesus Cristo. Não é 1000 anos literais, mas corresponde à primeira vinda e à volta de Jesus. Então, enquanto a gente está aqui, há uma igreja gloriosa no céu,
reinando com Cristo. O texto vai continuar e vai dizer o seguinte, veja o verso de número 5, o texto vai trazer para nós a referência da ressurreição. Veja, verso 5 diz, continuar o verso 4, né? Finalzinho do verso 4 ele diz, eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Muito bem, então João vê que essa igreja que está no céu, ela está no céu porque ela ressuscitou. Porque se ela governa com Cristo por 1000 anos, isso é sinal de que ela já ressuscitou e vive com 1000 anos. Mas espera aí, pastor, ressurreição não está relacionada ao corpo. A Bíblia diz que não vai ter uma ressurreição no fim. Então, o que o texto está dizendo aqui? O que significa essa palavra ressurreição? E veja que muitos pegam a palavra ressurreição e querem interpretar todo o resto a partir da palavra da ressurreição. E às vezes ignoram que antes de falar da ressurreição, ele disse que as almas eram de pessoas que foram decapitadas, ou seja, ele não está falando de ressurreição de corpo, pelo contrário, ele falou de almas que saíram do corpo. O corpo foi decapitado. Então, que ressurreição é essa que ele está dizendo? Talvez a melhor forma de a gente compreender isso é a gente olhar para as palavras de Jesus em João capítulo 5, verso 21 a 29. Porque Jesus vai falar aqui de ressurreição, tanto no sentido espiritual, como no sentido de uma ressurreição final do corpo. Então, a Bíblia, o Evangelho, ele usa ressurreição para duas formas. Veja, o texto vai dizer assim, João capítulo 5, verso 21 a 29. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida àquele a quem ele quer dá-la. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos os honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Então veja, Cristo aqui, ele primeiro fala de uma ressurreição de aqueles que ouvem a voz e passam a viver. Que o texto diz que já passou da morte para a vida e não serão condenados. Então Cristo está falando de uma volta para uma vida. E aqueles que voltam para esta vida não serão condenados. E depois ele vai falar que no fim haverá a ressurreição de todo mundo. Aqueles que fizeram o bem, aqueles que fizeram o mal. Então ele está apontando para uma ressurreição final, tanto de justo quanto de ímpio. Muito bem, então qual é a conclusão que a gente chega aqui? Que essa expressão, eles ressuscitaram e governado por 1000 anos, significa, a primeira, é que ressuscitar aqui é no sentido de estar vivo após a morte física, ou seja, a morte foi derrotada, pois eles fecharam os olhos aqui e abriram com o Senhor nos céus. Então, o primeiro sentido aqui é que, embora o crente enfrente a morte física, a morte não é morte.
porque ele não morre, ele está com Cristo eternamente. Ele está com Cristo no céu. O ladrão da cruz, hoje mesmo você estarás comigo no paraíso. Então significa que a morte não tem mais o poder que ela tinha antes. A pessoa que nasceu de novo, a pessoa que ouviu a voz de Deus, nasceu de novo, ela viverá de forma eterna e nem a morte física poderá impedir ou separar ele do seu Deus. Entenda? Então, no primeiro sentido aqui, o texto está dizendo, se ele está falando de almas que estão nos céus, ele está dizendo que eles estão nos céus, governando e reinando, porque a morte física não teve poder para retê-los, mas ela foi vencida. E eles vencem essa morte por causa de Cristo que venceu a morte na ressurreição. Então, a gente tem esse sentido. E num segundo sentido, a gente pode falar da ressurreição espiritual, a regeneração, o nascer de novo, que é a segunda morte. Ou seja, que a segunda morte não tem poder sobre esses, né? O inferno, a morte eterna, não tem poder sobre eles. O texto diz isso, né? Verso 6 diz, felizes os santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então o texto diz que a segunda morte, o que é a segunda morte, gente, aqui no Apocalipse? A primeira morte é a morte física, a segunda morte, a condenação eterna. Ou seja, aqueles que participam da primeira ressurreição, o novo nascimento, a segunda morte não terá poder sobre esses. Jesus disse, aquele que creu já passou da morte para a vida e ele não será condenado. Então, na linguagem do Apocalipse, a segunda morte não o alcançará. Por quê? Ele já venceu a morte em Cristo Jesus. Muito bem, então a gente está compreendendo aqui que nessa primeira visão, João vê Satanás sendo preso, a igreja gloriosa no céu, reinando com Cristo por 1000 anos. O texto ainda no verso 5 diz assim, o restante dos mortos não voltou a viver até que se completassem os 1000 anos. Quando o texto fala os restantes dos mortos, ele está se referindo àqueles que morreram, mas que não estão com Cristo governando. Esses ressuscitarão no fim, mas para quê? Para serem julgados e condenados de forma eterna. A Bíblia mostra que a ressurreição final é tanto para justos quanto para ímpios, tanto para crentes quanto para não crentes. Portanto, aqueles que já estão em Cristo permanecem vivos, estão vivos reinando com Cristo. Mas, no fim, justos e injustos ressuscitarão no corpo, uns para viver no reino de Deus, no novo céu, numa nova terra, outros para serem condenados de forma eterna. Então a gente tem aqui essa primeira visão. Eu vou parar aqui, porque já são 8h36, e a gente depois segue a segunda e a terceira visão. Mas espero que tenha ficado claro para os irmãos. Há um outro ponto aqui importante, é que muitos que não concordam com essa visão, vai dizer que há uma palavra aqui, a palavra para ressurreição é a palavra exezã, ou a raiz dela zal, que ela não pode se referir dentro do mesmo contexto, coisas diferentes. Então, ela não pode se referir à ressurreição espiritual no início e no final, ressurreição do corpo. Ou ela se refere a duas ressurreições espirituais, ou ela se refere a duas ressurreições do corpo. E aí eles vão dizer que é sempre usada para descrever ressurreição corporal, e nunca
uma espécie de vida fora do corpo. Aqueles que vão defender que aqui a ressurreição é literal do corpo, vai dizer que essa palavra é sempre usada na Bíblia para a ressurreição do corpo. Mas isso não é verdade. Lucas capítulo 20, versos 37 a 38, vai usar esta palavra para mostrar uma vida que não está se referindo ao corpo. O texto vai dizer assim: e que os mortos ressuscitam. Já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para eles todos vivem. E aqui a palavra vivem é essa raiz, né? Zao, da raiz de Ezezã. Ou seja, aqui há uma discussão sobre a ressurreição final, porque saduceus não acreditavam na ressurreição final. E eles vão questionar Cristo a respeito disso. E Cristo vai responder com uma palavra do Antigo Testamento, com um texto do Antigo Testamento, mostrando que Deus se revelou a Moisés, mostrando que ele é um Deus de vivos. Mas a pergunta é: Jacó não estava morto? Isaac não estava morto? Abraão não estava morto? Sim, morto na carne, mas eles estavam vivos com Deus. Então, o texto se refere a uma ressurreição ou uma vida fora do corpo. E a gente vê essa palavra sendo usada no próprio Apocalipse, Apocalipse capítulo 3, verso 1, o texto diz: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas estar morto. Aqui a vida é em sentido de carne, corpo? Não, no sentido espiritual. Aquela igreja era uma igreja que estava viva espiritualmente. E a palavra aqui tem a mesma raiz no grego. Muito bem. Meus irmãos, então vou concluir com uma citação de um autor chamado Anthony Oikema. Ele diz o seguinte: não temos indicação nestes versos de que João esteve descrevendo um reinado milenar terreno. A cena, conforme vimos, se passa no céu. Nos versos 4 a 6, não é dito coisa alguma acerca da terra, acerca da Palestina como centro deste reinado, ou acerca dos judeus. Nada é dito aqui acerca dos crentes que ainda estejam sobre a terra durante este reino milenar. A visão trata exclusivamente de crentes que já morreram. Este reino milenar não é algo que deve ser aguardado no futuro, ele está acontecendo agora e durará até que Cristo retorne. Por isso o termo milenismo realizado é uma descrição apropriada para a posição defendida aqui. Ele é milenista, né? Se lembrarmos que o milênio em questão não é um reino terreno, mas sim um reinado celestial. Jesus Cristo, quando estava diante de Pilatos, Jesus Cristo vai dizer para ele: o meu reino não é deste mundo, meu reino não é daqui. Muito bem, meus irmãos, o que a gente pode aplicar ao nosso coração à luz de um texto tão difícil como esse? A primeira coisa que a gente precisa lembrar sempre é que nós somos mais que vencedores, porque Cristo venceu. Ele se entregou para morrer por nós, e por meio da sua morte, nós somos reconciliados com Deus, e por meio da ressurreição, nós somos justificados, e nós temos a certeza de que a morte foi vencida. Portanto, a igreja triunfará até o fim, não porque ela é forte, não porque ela é poderosa, não porque há poder em nós. Nós somos vasos de barro. A glória pertence a Deus. É por causa de Cristo que a igreja permanecerá firme até o fim e vencerá, porque o seu Senhor já venceu. Satanás não tem mais poder de enganar as nações. Isso significa que todas as pessoas que precisam se voltar para Deus por meio do Evangelho se voltarão. Na linguagem de Pedro, Deus esperará
com paciência até que o último se arrependa. E aqui o último não é todas as pessoas que se arrependerão, a gente sabe que não é. É o último que Deus separou para que seja salvo. Deus esperará com paciência. E esses que serão salvos de toda tribo, povo, língua e nação. Satanás não tem poder mais sobre eles para fazer com que eles permaneçam escravos do pecado, permaneçam no império das trevas, mas esses serão alcançados por graça, por meio da pregação do Evangelho, à medida que a igreja avança a todas as nações, pregando a palavra de Deus. Portanto, a igreja vence no poder de Cristo Jesus. A segunda aplicação importante, nós precisamos fazer missões. Nós precisamos fazer missões. Enquanto a igreja gloriosa reina com Cristo no céu, a igreja militante precisa cumprir a sua grande comissão. Nós precisamos ir às nações, nós precisamos fazer discípulos de todas as nações, nós precisamos fazer missões. Nós precisamos entender o nosso papel do discipulado. E em nome de Jesus nós vamos cada vez mais ampliar a nossa visão a respeito de discipulado, cada vez mais isso se tornará algo natural na vida da igreja, ao ponto de cada membro começar a discipular pessoas. Sabe, aquela ideia que a gente às vezes tem assim, mas eu queria tanto servir na igreja, mas eu não sirvo, porque na cabeça da gente servir a Deus na igreja é ou cantar no louvor, ou trabalhar no som, ou fazer filmagem, ou estar envolvido em algum ministério que vai organizar eventos e encontros, ou participar de alguma tarefa da igreja. Mas não é apenas isso, a nossa principal missão é fazer discípulos. Então, quando o irmão começa a acompanhar outra pessoa e a ensinar ele aquilo que Jesus ensinou, você está servindo a igreja. Portanto, a gente precisa criar essa mentalidade para que toda a igreja faça isso. Para que todos nós tenhamos o prazer de estar com pessoas, para evangelizar pessoas, para ensinar pessoas a respeito de Jesus e do discipulado. E quanto mais prazer a gente tiver nisso, mais discípulos nós faremos aqui, mas não apenas aqui, porque aí quando começar a campanha de missões, o nosso coração vai estar ardendo por isso, que a gente vai querer segurar a corda aqui de forma financeira, para que missões continuem sendo realizadas no Brasil afora, para que missões continuem sendo realizadas no mundo afora. Portanto, nós precisamos cumprir a nossa tarefa e a nossa missão. Mas uma terceira aplicação que eu gostaria que a gente pensasse hoje é que a gente precisa olhar para a história e entender que a mão da providência de Deus está cuidando de todas as coisas. Às vezes a gente olha para a história, seja a nossa história pessoal, ou seja, na história da igreja, há muitas coisas que nos envergonham, assim como há muitas coisas que a gente agradece a Deus. Há muitas coisas que a gente se entristece, mas há muitas coisas que a gente vibra e fica feliz. E na história isso vai acontecer. Se a gente olha para a história da igreja, a gente vai perceber que houve momentos, por exemplo, que protestantes perseguiram protestantes. Vocês sabiam disso? Que já houve guerras de protestante contra protestante ao ponto de matar uns aos outros. Algo que mancha a nossa história, envergonha a nossa história. Mas, por outro lado, a gente vê Deus usando pessoas, igrejas, circunstâncias e situações para que a obra de Deus seja evangelizada, para que a obra de Deus seja realizada, para que o evangelho seja pregado, porque a mão da providência de Deus está cuidando de todas as coisas. Assim, nunca se envergonhe da sua fé, nunca se envergonhe de ser um protestante, um crente. Alguém pode acusar e dizer assim, mas no passado já aconteceu tantas coisas ruins, sim, mas também aconteceu tantas coisas boas.
Mas o ponto não são as coisas ruins ou as coisas boas, mas é o Deus que está por trás disso tudo, cuidando e conduzindo a história para um desfecho que será glorioso. Da mesma forma, a gente precisa fazer esse exercício na nossa própria vida. Vai ter coisas que a gente vai olhar para trás, que a gente vai se envergonhar. Há pecados, há tropeços, há erros, há escolhas erradas. Mas há coisas que a gente vai olhar para trás e a gente vai se sentir assim, caramba, como foi bênção aquela situação, como eu fui usado por Deus, como Deus me abençoou. E na vida a gente vai passar por esses momentos o tempo todo. Mas o ponto não é o quanto eu sofro ou o quanto eu me alegro aqui. A questão não é essa questão é pequena. A questão é, embora haja momentos de alegria, haja momentos de tristeza, há momentos de vitória, há momentos de derrota, a grande história é que Deus está conduzindo a nossa vida para o fim. Se pertencemos a Ele, se nascemos de novo, se nós estamos em Cristo, Deus nos conduzirá até o fim. Isso precisa estar tão forte em nossos corações ao ponto de nós descansarmos em Deus. Descanse em Deus. Eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo hoje, mas você pode descansar no Senhor, porque o Senhor está cuidando de você. A mão da providência, que é invisível, que às vezes se revela através de uma lágrima, muitas vezes se revelará através de um sorriso. É a mão de Deus cuidando de você e te conduzindo ao fim e a uma história gloriosa. E no final, é bolo e guaraná e muitos doces para vocês. É novo céu e nova terra. É desfrutar de forma plena da presença de Deus num tempo que nunca mais acaba. Então pense nisso. Que Deus nos abençoe.